Toyota Etios Sedan. Tá pensando em comprar um carro desse, mas tem dúvida se vai ser uma boa opção de compra, se a manutenção vai caber no seu orçamento? Vem comigo que nesse vídeo eu vou fazer um levantamento completo de tudo sobre documentação, IPVA, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos. Vamos falar de parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo na ponta da caneta. Então, se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Toyota Etios Sedan aqui é na versão XLS 1.5 16 válvulas flex automático ano 2018. É a versão abaixo da top de linha Platinum e logo após o seu facelift. E vamos começar falando dos custos envolvendo a compra de um carro desse, lembrando que todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em novembro de 2024, começando pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência ao veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular, está em R$ 57.915. Já a tabela FIP um pouco acima desse valor, R$ 60.343. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer uma transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 258,71. Também vai precisar colocar as placas Mercosul se estiver adquirindo esse carro de um outro município e ele não vier com essas placas instaladas. Em média, aqui na minha região, é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando aqui o valor de tabela FIP, que é o maior valor, vamos pensar na pior das hipóteses, você vai desembolsar R$ 60.901,71 para já ter um carro desse na sua garagem, com toda a parte burocrática resolvida e esse veículo já no seu nome. Mas vamos falar agora de documentação, começando pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido uma alíquota de 4% sobre o valor da tabela FIP. Então, para um carro desse vai ficar em R$ 2.403,72. Taxa de licenciamento, valor cobrado esse ano também aqui no meu estado, é de R$ 39,36. Vamos também falar aqui de seguro, né? Que para um veículo com até 10 anos de fabricação, eu costumo estimar uma taxa de 5% sobre o valor da tabela FIP. Então, para esse carro ficaria em R$ 3.017,15. Mas é claro que o valor de seguro pode variar, dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você vai fazer desse carro. Vai depender também da empresa que você fez uma cotação, ou até mesmo se você já tem bônus de seguros anteriores que tenha feito ou não. Então, para cada realidade, cada perfil de condutor, esse valor aqui pode ser um pouco maior ou menor. Falando agora de depreciação que esse carro teve nos últimos 3 anos, para isso, vamos voltar lá em novembro de 2021 e pegar o valor dele de tabela FIP, que era de R$ 62.136. Diminuindo do valor de tabela atual dividindo por 3, ele teve uma depreciação sutil, média, por ano, de R$ 597,67, ou 0,96% que esse carro caiu. Ou seja, no acumulado dos últimos 3 anos, ele caiu quase 3%, que é uma depreciação até relativamente baixa. Mas num histórico recente, num contexto em que vários veículos ainda estão inflacionados, o Etios aqui pode estar se tornando uma opção bem interessante de compra, porque ele está caindo de preço mais do que os seus concorrentes, apesar de ser um carro ainda relativamente bem procurado, que entrega um bom conjunto mecânico. Vamos falar disso mais à frente nesse vídeo. Mas aqui outro dado que reforça essa tese é que o valor dele de tabela FIP está acima do valor de tabela KBB. Ou seja, naquelas condições médias de conservação, de quilometragem que eu mencionei lá no início do vídeo, é um carro que está sendo efetivamente negociado e vendido abaixo do valor da tabela FIP. Então, é um carro que sim, tem a sua certa procura, mas está caindo de preço um pouco mais do que os seus concorrentes. Pode ser uma boa oportunidade de compra, com certeza. Então, vamos considerar aqui essa pequena depreciação para estimar também como que vai estar o preço dele daqui a 3 anos e calcularmos uma possível depreciação, que também deve entrar no somatório final aqui, né, de custos de documentação para saber exatamente quanto esse carro vai te dar de despesa. Então, somando IPVA, licenciamento, seguro e considerando a depreciação média anual, esse carro vai te dar uma despesa média
média anual de R$ 6.067,90 ou por mês R$ 505,66 que você vai ter que ter em mente que esse carro vai te custar, se você ficar com ele aí por 1 ano, ou 2 anos, ou 3, em média por ano, vai ser esse valor aí que você deve considerar para não passar maiores sustos aí nas suas finanças, no seu orçamento. Mas vamos falar agora de manutenção, como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um Etios 2018, começando pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, ficaram em R$ 133,00. Já o par de discos de freio dianteiros Fremax, R$ 477. Kit de velas aqui da NGK, eu encontrei as 4 por R$ 396. As velas do Etios são um pouco mais caras porque elas são no modelo Laser Iridium, ou seja, o eletrodo ali vem com composto de iridium, que são velas mais resistentes, mais duráveis, consequentemente também mais caras. Pneus, medidas 185/60/15, encontrei os Continental Power Contact 2 por R$ 1.556. Já o óleo de motor, especificação aqui da Toyota para esse ano modelo, é a viscosidade Size 5W30. E é um motor que pega 3.3 litros, considerando a troca com filtro. Então eu cotei 4 litros de um Castrol Magnatec 100% sintético, API SN, viscosidade Size 5W30. R$ 212,00 os 4 litros. Já a correia de acessórios da Gates, encontrei aqui por R$ 170,00. Lembrando que esse é o preço só da correia, não tem tensor incluso. Vamos falar também aqui do kit de sincronismo, que nesse carro é feito por corrente de distribuição, que não é um item de troca periódica preventivo, nem vai entrar no somatório final de peças, mas vou colocar o valor aqui a título de curiosidade, caso você eventualmente precise trocar. Aqui eu encontrei um kit da Frontier, contendo uma corrente, 3 guias e um tensor por R$ 990,00. Aqui eu diria um preço até razoável, mas lembrando que esse kit não vem com nenhuma polia, né? Então se você precisar comprar alguma polia separado, esse kit acaba ficando um pouco mais caro. Falando agora de filtros, começando pelo filtro de ar do motor, encontrei aqui da MAN por R$ 44,00. Filtro de óleo R$ 23,00, também MAN Filter. Filtro de combustível R$ 49,00, MAN. E o filtro de cabine encontrei da Mali por R$ 34,00. Já os amortecedores, os 4 aqui da Monro OE Spectrum pressurizados a gás, eu encontrei por R$ 999,00. Se tratando de um sedã compacto, eu diria que o preço aqui está até bem acessível, relativamente falando. E como estamos falando da versão com câmbio automático, também temos que considerar uma troca do fluido de transmissão, que nesse caso tem uma capacidade de 5,1 litros, considerando uma troca completa. Então, cotei 6 litros de um óleo genuíno Toyota na classificação ATF-WS, que é a recomendada para esse câmbio aqui do Etios. E também, claro, você vai trocar o óleo, tem que trocar o filtro, né? De nada adianta colocar um óleo novo e continuar com o filtro velho. Então, cotei um filtro conjunta da Japan Parts. Ou seja, somando 6 litros de óleo mais o kit de filtro e junta, fica por R$ 909,00, também um preço na média, considerando outros veículos compactos com transmissão automática. E é claro que aqui não estão inclusos valores de mão de obra, porque estas podem variar bastante dependendo da região que você mora, da oficina que você vai levar, do processo de troca que você vai fazer, se vai ser por gravidade ou por máquina. Então, para cada situação aqui, esse valor de mão de obra pode mudar bastante. Somando então a cesta de peças de trocas periódicas preventivas aqui do Etios, fica em R$ 5.002. E é claro que você não vai trocar tudo isso aqui de uma vez. Pegando um carro desse em bom estado, bem cuidado, com as manutenções em ordem, talvez no primeiro momento você vai trocar ali um óleo de motor com filtro, mais para frente uns 2 pneus ou um kit de velas. Por isso que é muito importante você fazer uma boa avaliação do histórico de manutenção do carro que você está olhando para comprar, para ter certeza que o dono anterior cuidou bem, que ele usou o óleo correto, porque senão você pode ter gastos extras inesperados lá na frente e aí o orçamento acaba ficando bem comprometido. Então, muito importante fazer essa avaliação. E claro que também tem que verificar toda a parte de documentação para você não ter nenhuma surpresa desagradável quando for transferir um veículo desse para o seu nome, não ter nenhum impedimento, nenhuma restrição judicial. Também, claro, verificar toda a parte estrutural para se certificar que é um carro que não passou por nenhuma colisão séria, que pode inclusive comprometer a sua segurança a bordo. E para te ajudar nessa hora, não esquecer de nada quando for avaliar seu próximo carro, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens, todos organizados num checklist para você fazer uma análise cada vez mais criteriosa, técnica, objetiva e aumentar muito as chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Então vou deixar o link na descrição, no comentário fixado e aqui no QR Code para o nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado, o guia completo. Mas o somatório desses valores aqui eu coloquei para você ter um comparativo com outros vídeos vários que eu fiz nesse mesmo formato e saber qual tem a cesta de peças mais barato, qual vai fazer mais sentido para você, qual vai se encaixar melhor
melhor no seu orçamento. Para isso eu vou deixar uma playlist completa ao final desse vídeo aqui para você conferir. Mas vem comigo que ainda temos muita coisa para falar sobre o Etios agora em custos envolvendo abastecimento, começando pelo custo do tanque cheio. Motor flex, mas vamos fazer uma cotação aqui com gasolina, que conforme o site da Petrobras, o valor médio a nível nacional agora em novembro de 2024 está em R$ 6,11. O Etios Sedan tem um tanque pequeno de 45 litros de capacidade, então você gastaria R$ 274,95 para enchê-lo completamente. Falando de consumo, para isso eu peguei dados oficiais agora para passar para você. Na cidade, com etanol, esse carro faz 8,4 km por litro, com gasolina sobe para 12,2. Na estrada, com etanol, 10,4 km por litro, com gasolina 14,9, médias bem interessantes de um veículo que é, sim, bem econômico e que na prática, dependendo, claro, da sua forma de guiar, do trajeto, do trânsito que você pegar, você ainda pode conseguir números até melhores do que esses oficiais. E, ainda falando em dados oficiais, agora em autonomia, com o tanque cheio de etanol dentro de cidade, esse carro vai ter um alcance de 378 km. Com gasolina sobe para 549. Já na estrada com etanol, 468 km, com gasolina 671. O tanque ele é pequeno, mas como é um carro bem econômico, você ainda vai ter uma autonomia razoável, aceitável para fazer uma longa viagem sem precisar parar tanto para abastecer. Mas falando agora do custo médio que você vai ter por mês com combustível, para isso temos que considerar aqui algumas coisas. Primeiro, vamos considerar uma média que você rode por mês de 1.000 quilômetros. Eu sei que tem gente que roda muito mais, tem gente que roda muito menos. Então aqui uma média nacional fica mais ou menos em torno de uns 1.000 quilômetros por mês. E vamos considerar também que você não vai rodar só dentro de cidade ou só na estrada. Uma hora você vai pegar um trânsito mais pesado, mais garrado, outra hora você vai para a estrada, vai pegar um trânsito mais livre. Então, vamos considerar que a média de consumo da gasolina cidade e estrada, né? Somando 12,2 com 14,9 dividindo por 2, você vai ter um consumo global do tanque de 13,55 km por litro. Ou seja, para você rodar 1.000 km, você gastaria R$ 450,92, considerando a gasolina aí a R$ 6,11, né? E diluindo esse custo aqui no valor do quilômetro rodado, ficaria em 45 centavos por quilômetro, sendo aqui um veículo relativamente bem econômico para você utilizar no dia a dia e até para fazer longas viagens, pensando aqui no menor custo possível aí com combustível. Mas aqui nessa faixa de preço dos R$60 mil, esse Etios Sedan, na versão XLS, vai te entregar como itens de série direção elétrica com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado com saída para o porta-luvas, além de computador de bordo, controlador de velocidade, duplo airbag frontal, freios ABS, cinto de 3 pontos, apoio de cabeça para todo mundo, faróis dianteiros de neblina e ISOFIX. Sendo que não tinha nenhum opcional disponível para essa versão XLS nesse ano modelo. Para você ter um pouco mais de tecnologia embarcada, teria que partir para a versão Platinum, que estava acima dessa. Aí você teria mais o sensor de estacionamento traseiro e uma central multimídia com GPS e DVD player. Aqui nessa versão XLS, a central multimídia de série, ela conta com entrada USB, cartão de memória, Bluetooth, volante multifuncional, entrada HDMI e espelhamento para celular. Então a central multimídia da versão Platinum, ela tem um pouco mais de tecnologia embarcada, né? Por exemplo, o GPS integrado e o DVD player. Só que, na minha opinião, são tecnologias hoje até um pouco dispensáveis, né? Porque DVD player, quem é que vai assistir DVD player hoje num carro? É difícil, é raro, né? E o GPS integrado, aquele GPS de fábrica, ele exige que você fique atualizando constantemente os mapas. Então, como a central multimídia já vem com espelhamento na versão XLS, faz muito mais sentido. Você espelha ali o Waze, o Google Maps e você vai ter os mapas sempre atualizados aí com a internet. Então, muito bom para você utilizar no dia a dia. É uma central que entrega toda a conectividade que se espera de um carro hoje aí um pouco mais atual. E tecnologia embarcada também não faz feio, como vimos aí nos itens de série. Mas falando agora em conjunto mecânico, outro ponto de dúvida aqui também, esse Etios já no ano 2018 vem com o motor 2NR FBE. É um duplo comando de válvulas no cabeçote sincronizado por corrente, como já vimos, variador de fase para os dois comandos. Os Etios 2016 ali para trás vinham com variador de fase só para admissão. Então aqui é um motor um pouco mais esperto, um motor mais atualizado. E também vem com tuchos hidráulicos que dispensam o ajuste periódico preventivo de folga de válvulas, o que também é um bom ponto positivo. Dessa forma, ele entrega 102 cavalos de potência na gasolina, 107 no etanol a 5.600 RPMs.
e um torque de 14,3 kgfm na gasolina, 14,7 no etanol, a 4.000 RPMs, é um torque que vem no giro um pouco mais elevado. Mas como ele tem o variador de fase, boa parte desse torque já vai estar disponível no giro inferior, o que é muito bom para te dar mais resposta, mais agilidade nas arrancadas. Para um carro leve de 965 kg, a relação de peso-potência fica em ótimos 9 kg por cavalo. É um carro que, quando já está ali em certa velocidade, você precisa fazer uma retomada, ele vai responder muito bem. Só que para sair da inércia, ele é mais lento. Aqui o 0 a 100 dele é executado em 12 segundos, porque ele vem com um câmbio automático convencional de só 4 marchas. É o Aisin U442E. Ele é basicamente uma evolução daquele câmbio 4 marchas lá dos Corolla, um pouco mais antigos, que é sim um câmbio mecanicamente bem confiável, bem resistente, se minimamente bem cuidado, se trocar do óleo ali com o filtro no prazo correto, dificilmente você vai ter problema com essa transmissão. Mas é uma transmissão de concepção um pouco mais antiga, acoplada ao motor conversor de torque, então aqui a prioridade é a suavidade nas arrancadas e nas trocas de marchas. Consequentemente, ele vai sacrificar um pouco do desempenho e dar resposta ao acelerar. Mas ainda assim, é um câmbio muito bom de se ter num veículo hoje, com certeza. E vem com suspensão McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira, menor complexidade mecânica, preços de peças bem acessíveis, assim como sistema de freios, discos ventilados na dianteira e tambor na traseira. Direção de assistência elétrica, rouba menos potência do conjunto mecânico, que é muito bom. E tem assistência variável, então dentro de cidade, para você fazer uma manobra, ela fica bem leve para te dar mais conforto. Mas se você pegar a estrada, aumentar a velocidade, ela vai ficando mais pesadinha para te dar mais segurança, o que é muito bom. E vem aqui com um excelente porta-malas de 562 litros de capacidade, maior que muito sedã médio de época, bem maior que o do Corolla, né, que tinha 470 litros. O Etios aqui passando dos 560, muito bom para levar bagagens da família toda e ainda sobrar espaço. A contrapartida é que o banco traseiro ele é apenas rebatível. Ele não tinha opção de ser bipartido nesse ano modelo e nessa versão. Então, ou você rebate o banco inteiro ou não rebate nada. Mas falando dos pontos positivos principais de você adquirir um Etios Sedan, aqui temos o seu conjunto mecânico confiável, resistente, motor, câmbio, suspensão, freios aqui, sem qualquer relato de problema crônico, nada disso. É um conjunto mecânico que, se você cuidar bem, vai rodar milhares e milhares de quilômetros aí sem te dar maiores dores de cabeça. Bom desempenho, bom consumo de combustível, com câmbio automático também confiável. Quadro de instrumentos aqui já é aquele quadro digital que tem uma melhor visibilidade das informações, ali um velocímetro grande para você visualizar mais rápido. Vem com o computador de bordo que os primeiros Etios não tinham. Então, um carro bem mais tecnológico, com ótimo espaço interno para quem vai no banco traseiro, excelente capacidade de porta-malas, mas ainda é um carro compacto, não deixa de ser um veículo bom para o trânsito urbano, fácil de encontrar vagas para estacionar e também aqui por essas outras razões entrega uma excelente relação custo-benefício, como vimos também lá no seu valor de mercado e no seu histórico de preços. Mas é claro que ele também tem seus pontos de atenção. Primeiro, eu diria que aqui se tem algum problema mais complicado no Etios, é com relação ao eixo traseiro. Em algumas unidades aconteceu dele apresentar trincas ali na solda. E essas trincas, claro, vão gerar ruídos e, consequentemente, vai exigir que você substitua essa peça. Não aconteceu em todas as unidades, mas em algumas sim, então vale ser mencionado. Além disso, é um carro com tanque de combustível pequeno, de apenas 45 litros de capacidade, que não é tão prejudicado assim na autonomia, por ser, claro, um veículo bem econômico, mas merecia um tanque aí de pelo menos 50, 55 litros de capacidade. Além disso, é um carro que não entrega uma ótima qualidade do acabamento interno, tanto painel, forros de porta, tudo ali em plástico duro, os bancos ali em tecido, ok, sem maiores problemas, mas até que é um carro bem confortável falando em rolar de suspensão. É uma suspensão até bem equilibrada, considerando essas características. Mas também tem toda aquela reclamação de vários proprietários aí com relação ao design desse carro. Muita gente não gosta do visual externo dele, que também vem com farol de foco simples, ou seja, quando você vai utilizar o farol alto, o baixo apaga, então aquela iluminação mais próxima do veículo fica um pouco mais escura, o que acaba deixando um pouco a desejar frente a vários concorrentes que entregavam farol de foco duplo. E também na parte interna, né, tem aquele quadro de instrumentos deslocado para a parte central ali que muita gente não gosta, você tem que desviar mais o olhar para ver uma informação mais rápida. Todo o design interno ali, muita gente reclamou na época. E com isso é um carro que acaba, como vimos aqui, né, no seu valor de mercado, desvalorizando um pouco mais do que vários de seus concorrentes.
É bom para você adquirir esse veículo por um preço também mais acessível, relativamente falando, mas também pode encontrar uma certa dificuldade quando quiser revendê-lo. E também o Etios, ultimamente, ele está sendo muito procurado por quem trabalha em aplicativos de transporte de passageiros, né? Então, muitas unidades que você vê anunciadas aí podem estar com quilometragens mais elevadas, exigindo também a sua atenção redobrada quando for avaliar seu próximo carro usado. Com isso também acaba tendo uma certa dificuldade ao revender. Mas me diga você, frente a toda essa análise aqui do Etios, você levaria um carro desse para sua garagem? Comente aqui abaixo, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, vou deixar aqui, olha, como eu prometi, aquela playlist com vários outros nesse mesmo formato para te ajudar a escolher a melhor opção para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e eu te vejo no próximo vídeo.